Nessa aula, abordaremos o sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema de numeração é o sistema de numeração que usamos até hoje. Esses números eles foram criados pelos indianos, mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem. Por isso, ficaram conhecidos como indo-arábicos. Ele é composto por apenas 10 símbolos, chamados de algarismos. A representação desses símbolos, que hoje nós conhecemos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0, que nos permite representar qualquer número. O nosso sistema ele é decimal, já que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. E também ele é posicional. Dependendo da posição, o símbolo representa valores diferentes. Por exemplo, se eu tiver primeiro o 5 e depois o 1, eu vou formar o número 51. Se eu inverter, eu vou ter o número 15. Vamos fazer um teste. Quantos números diferentes eu posso formar com os algarismos 1, 2 e 3? Vamos pensar. Eu poderia escrever dessa forma: 1, 2 e 3. E teria o número 123. Também eu poderia escrever 1, 3 e 2. Teria o número 132. Também, começando com 2, eu teria 2, 1 e 3, o número 213. Também teria 2, 3 e 1, o número 231. E por fim, se eu começasse com o 3, teria 3, 1, 2, que daria 312, e 3, 2, 1, que daria 321. Podemos observar que a mudança da posição dos algarismos, eu gerei números novos. Quadro posicional. Podemos formar um quadro posicional para fazer corretamente a leitura e a escrita de um número. Esse quadro ele é formado da seguinte maneira. A primeira classe nós chamamos de unidades simples, aonde eu terei a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Mais acima eu terei a segunda classe, que é a classe dos milhares, que é formada por quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Na sequência eu terei a classe dos milhões, que será a sétima ordem, a oitava ordem e a nona ordem. E assim eu poderei aumentar na medida da minha necessidade. Vamos ver um exemplo. Observe os algarismos 9, 7, 0, 2 e 5. Colocando no quadro posicional, eu terei 5 unidades, 2 dezenas, 0 centenas, 7 unidades de milhar e 9 dezenas de milhar. Agora nós podemos fazer a leitura correta. 97.025. Vejamos esse próximo exemplo. Os algarismos nessa ordem: 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Para facilitar a escrita desse número, agruparemos de 3 em 3, onde os 3 primeiros vão representar a primeira classe de unidade simples. Os 3 próximos representam a segunda classe de milhares e terceira classe, unidade de milhão. Dessa forma, eu posso fazer a leitura desse número 7.234.569. Eu poderia representar esse número também pela forma decomposta. O que seria a forma decomposta? Você vai separando e formando esse número em parcelas, ou seja, eu irei fazer uma adição, onde eu tenho 9 unidades, 6 dezenas que representa 60, 5 centenas que me representa 500, 4 milhar que representa 4.000, 3 dezenas de milhar que representa 30.000, 2 centenas de milhar que representa 200.000 e 7 unidades de milhão que representa 7 milhões. De forma que, somando esses números, eu terei 7.234.569. É comum representar números com palavras e algarismos de modo simplificado. Por exemplo, 7.234.569.
Vamos fazer agora um exercício. Lembrando que você pode pausar o vídeo, responder e depois verificar se a sua resposta está correta. Observe este número 1557820. Quantas ordens e classe tem esse número? Quem respondeu 7 ordens e 3 classes, acertou. Vamos à segunda pergunta. Quais são os algarismos que formam a classe dos milhares? 5 e 7. Qual o algarismo que ocupa a ordem de unidade de milhão? Quem falou 1, acertou. Como devemos ler esse número? 1.557.820. Qual a decomposição deste número? 2 dezenas, 8 centenas, 7 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar, 5 centenas de milhar e 1 unidade de milhão. Portanto, 20 mais 800 mais 7.000 mais 50.000 mais 500.000 mais 1 milhão. Existem instrumentos que nos facilitam visualizar o nosso sistema de numeração. O primeiro seria o material dourado, que é representado por um cubinho representa uma unidade, uma barra representa 10 unidades ou uma dezena. Uma placa representa 100 unidades, 10 dezenas ou uma centena. E um cubo representa 1000 unidades, 100 dezenas, 10 centenas ou uma milhar. Vamos usar o número 234 representado pelo material dourado. Teríamos 2 placas, 3 barras e 4 cubinhos. Agora a sua vez. Represente o número 1238 com material dourado. Se você escreveu um cubo, 2 placas, 3 barras e 8 cubinhos, você acertou. Vejamos outro instrumento muito interessante para representar o nosso sistema de numeração. É o ábaco. O ábaco é um instrumento formado por uma moldura retangular com hastes em paralelo, onde cada um corresponde a um múltiplo de 10, unidades, dezenas, centenas, e nos quais estão os elementos de contagem, que poderá ser argola, picha, bola, que podem fazer-se deslizar livremente. Vamos olhar o seguinte exemplo. Na figura, nós temos 9 unidades, 8 dezenas, 7 centenas, 6 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar, formando o número 456.789 unidades. Dessa forma, encerramos o nosso conteúdo. Se você gostou, dá aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal.